Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Essa é a nossa segunda teleaula da disciplina de Planejamento Estratégico. Eu sou a professora Daiane, responsável por essa disciplina, e estou com você nessa segunda teleaula para continuar falando sobre o planejamento estratégico. Vamos dar uma olhada sobre o que é o assunto dessa aula? Análise e diagnóstico do ambiente e objetivos organizacionais. O assunto dessa teleaula versa sobre a segunda etapa do processo de planejamento estratégico. Então, a gente começou a entender sobre a análise do ambiente externo, a análise do ambiente interno, e nessa aula, sobretudo, a gente vai começar a entender melhor sobre o diagnóstico. Entender o que é o diagnóstico para a formulação dos objetivos organizacionais. Para isso, a gente destaca alguns pontos para contextualizar essa teleaula. Dá uma olhada comigo. Em que consiste o ambiente organizacional e qual é a importância de o gestor conhecer esse ambiente organizacional? Por que as organizações elas são tão importantes quando a gente fala na importância de um administrador entender esse contexto organizacional? Por que uma organização, seja ela de pequeno porte, de grande porte, seja ela pública, privada, por que essas organizações ela têm esse contexto importante quando se trata de estratégia, quando se trata de o gestor saber o que é a estratégia e os objetivos, ou seja, o que são esses caminhos para se atingir esses resultados? Você entendeu que os caminhos para se atingir os resultados podem ser traçados de diversas maneiras. Você entendeu também que, dependendo do contexto que você está inserido, você pode traçar diversas estratégias. Se você pretende alcançar alguns resultados para crescimento da empresa ou para conseguir novos consumidores, se você pretende conseguir novas unidades de negócio, se você também quer diferentes expectativas em relação ao seu produto, em relação ao seu cliente, você consegue algumas estratégias. Mas, dentro do processo de planejamento estratégico, a gente tem 5 etapas. Por que a gente vai trabalhar melhor a segunda etapa? Por conta de alguns pontos específicos. Dá uma olhada comigo. Conceito de estratégia, níveis e processos do planejamento estratégico demanda alguns conhecimentos e ferramentas de análise. Por que a gente precisa de ferramentas e alguns conhecimentos específicos? Porque essas ferramentas precisam desses conhecimentos para a gente entender por que eu utilizo determinada ferramenta para analisar ambiente externo. Por que o ambiente externo ele impacta de uma maneira menos direta do que o ambiente interno na organização? Por que no ambiente interno eu tenho variáveis controláveis e no ambiente externo eu tenho variáveis incontroláveis? É aí que a gente destaca pontos importantes que, dentro do processo de diagnóstico, a gente pretende revelar e relevar nessa teleaula. Volta comigo nesses pontos. A gente precisa ainda conhecer a análise do ambiente, seja ele externo ou interno, e com isso, com as demais ferramentas, a gente vai fazer o diagnóstico desse ambiente. Por isso é importante a gente destacar todos os pontos necessários para conseguir trabalhar em relação a esses conceitos. Então, aqui você consegue mandar suas dúvidas, a gente consegue tirar todos os pontos, tirar dúvidas sobre os pontos pertinentes da teleaula e a gente vai falando sobre isso. Vamos dar início aos nossos conceitos. Análise do ambiente geral e do setor. A análise do ambiente externo, ela parte do princípio de que há dois tipos de análises que devem ser feitas no ambiente externo. A gente precisa fazer uma análise do ambiente geral, então desse ambiente que é comum a todas as empresas, e também do ambiente setorial, que é aquele ambiente onde a nossa empresa atua, ou seja, do setor no qual a nossa empresa está atuando. É sobre isso que a gente vai ver agora, sobre esse conceito. Então, o ambiente geral é aquele ambiente que destaca esses principais pontos, esses 5 pontos que a gente está vendo no nosso slide. No que consiste o ambiente demográfico? Basicamente, eu estou destacando aqui pontos importantes em relação a tamanho e taxa de crescimento populacional,
faixa etária da população, a distribuição geográfica, características étnicas, níveis educacionais, entre outras coisas. Então, eu destaco dados da população. Já o ambiente econômico, eu já destaco taxas de inflação, juros, PIB, que é o Produto Interno Bruto, a disponibilidade de crédito para essa população, investimento, níveis de emprego, por exemplo, emprego e renda, tributos, as receitas dos consumidores e assim por diante. No ambiente sociocultural, e aí eu vejo tanto a questão social quanto a questão cultural, eu olho coisas do tipo os traços culturais da população, seus hábitos, costumes, as crenças, o estilo de vida e assim por diante. Ambiente político legal. Ambiente político legal é quando eu faço análise no qual eu acabo analisando coisas como o tipo de governo que está no poder, as decisões que ele toma, os grupos de pressão que fazem com que o governo tome determinada decisão ou não, as leis de defesa da concorrência que impactam as empresas, por exemplo, as leis trabalhistas e tributárias e assim por diante. E por fim aqui eu tenho o nível tecnológico. O nível tecnológico é aquele nível onde eu presto muito atenção em coisas relacionadas à geração de inovações, aplicações de conhecimento, em especial para a produção de bens e serviços. Então, eu presto muito atenção nisso porque eu sei que são coisas que acontecem no ambiente geral que impactam na minha empresa. Em todo caso, apesar disso impactar muito na minha empresa, isso acontece mais nesse ambiente externo, mas nesse ambiente geral. Mas, apesar de estar no ambiente externo, eu sei que tem coisas que acontecem no setor no qual a minha empresa atua. Isso acontece nesse ambiente setorial, então nesse setor no qual a minha empresa atua. Ainda não é dentro da minha empresa, porque ocorre no ambiente externo. Então vamos entender como a gente faz a análise do setor, que também é no ambiente externo. A análise do setor geralmente tem implicações mais imediatas na minha organização. E para fazer essa análise, a gente acaba utilizando uma ferramenta que é o modelo das 5 forças, que foi criado por Michael Porter. Então, é o modelo das 5 forças de Porter. Ele é um modelo criado na década de 1980 e é um modelo que vem daquela perspectiva estratégica da economia industrial, que é uma primeira perspectiva estratégica que as empresas começaram a ter de olhar mais para o ambiente externo, em vez de começarem a olhar também para o ambiente interno. E o que a gente dá atenção aqui? A gente dá muito mais atenção para a forma e também para a intensidade como se manifestam todas essas forças do ambiente externo, mas principalmente do setor no qual a nossa empresa atua, como se manifestam essas forças para permitir que a gente veja como está a rentabilidade do setor a médio e longo prazo. Então, eu vou olhar para o setor que a minha empresa atua e vou verificar qual que é a rivalidade dos meus concorrentes, como que está esse setor se eu olhar para esses meus concorrentes. E o que eu entendo por setor? Eu estou entendendo aqui enquanto um grupo de empresas, de organizações que estão competindo diretamente entre si no mercado. Então, veja que nesse desenho, quando eu tenho essas 5 forças entre si, eu estou avaliando aqui qual é o grau de competitividade do setor e se ele é atrativo ou não. Então, será que esse setor, se eu estou lá no setor de vestuário, por exemplo, se eu já atuo nesse setor de vestuário, será que ele é um setor atrativo para a minha empresa? Será que se eu já atuo nesse setor, será que ele é um setor que ele apresenta barreiras para que novas empresas entrem para atuar nesse setor também?
Dá uma olhada nessa figura. A gente vê aí ameaças de novos entrantes, nessa seta da esquerda, né? Essa seta de cor vermelha, a seta da esquerda. Ameaças de novos entrantes. Então, será que eu tenho ameaças de novas empresas entrarem para concorrer nesse setor? E será que existem, então, barreiras que bloqueiam, que fazem com que novas empresas não entrem nesse setor? O que faz as novas empresas temerem esse setor? Então, eu olho ali, será que há um forte poder de negociação dos meus consumidores? Então, a gente vê o poder de barganha dos clientes, que é essa seta de baixo, a seta amarela. Será que os meus clientes, eles têm um forte poder de negociação? O que é um forte poder de negociação dos clientes? É algo que faz com que eles acabem indo para um concorrente. Eles têm um poder de negociação que eu acabo ficando na mão deles. Então, você olha para esse setor, você vê como as empresas acabam disputando esse setor. E um poder forte de negociação dos meus fornecedores. Você acaba ficando na mão desses fornecedores, que é essa seta superior, essa seta verdinha aí de cima. Poder de barganha desses fornecedores. Será que os seus fornecedores acabam fazendo com que você fique na mão deles? E se eles têm um poder de barganha muito forte, você é dependente deles, e isso não é bom para a empresa. E a última seta é essa que você vê aí, a ameaça de produtos substitutos, essa seta azul bem clarinha aí. Ameaça de produtos substitutos. Será que nesse setor existem produtos que podem ser facilmente substituídos? Se a gente olhar para o ramo de passagens aéreas e passagens de ônibus. Se você muitas vezes compra passagens de ônibus, mas você encontra passagem aérea muito mais barata do que uma passagem de ônibus, provavelmente, se você não tiver medo de andar de avião, você vai comprar uma passagem aérea. Porque você vai chegar mais rápido no seu destino, às vezes você encontra até mais conforto e assim por diante. Então, essa ferramenta, que é o modelo das 5 forças de Porter, ele serve para você também olhar para o ambiente externo, mas aqui você não olha o ambiente geral, que é essa análise demográfica, do ambiente tecnológico, sociocultural, político-legal e econômico. Aqui você está olhando especificamente para o setor que a sua empresa atua. Por isso a gente utiliza muito esse modelo, que é o modelo das 5 forças de Porter, porque você consegue analisar se é atrativo ou não atuar nesse setor, se as empresas, como é a rivalidade das empresas, serve tanto para qualquer tipo de empresa e serve muito se você já atua nesse setor ou se você pretende atuar nesse setor. E ele é muito utilizado até hoje por empresas de todos os segmentos. Resolução da situação-problema, atividade 1. A resolução da situação-problema, ela pretende analisar de uma forma mais prática os conceitos relacionados à análise do ambiente geral e do ambiente setorial, portanto, a análise do ambiente externo. Vamos ver como se dá o desenvolvimento dessa atividade. A gente vai desenvolver um relatório de análise e diagnóstico ambiental considerando o caso de uma grande fabricante de brinquedos. Como que a gente vai resolver esse caso? A gente vai partir de um cenário em que houve abertura econômica na década de 1990, que resultou na entrada de produtos internacionais no mercado brasileiro. E com isso, nessa abertura do mercado internacional para o mercado brasileiro, houve também o crescimento do mercado de videogames. Qual que é o nosso desafio, portanto? O nosso desafio é identificar as mudanças que ocorreram no ambiente geral, então é esse ambiente maior, e associá-las aos respectivos componentes. Esses componentes da figura: demográfico, econômico, sociocultural, político-legal e tecnológico. E também quais forças afetam negativamente o setor de brinquedos, com base no modelo das 5 forças. Então, portanto, a gente vai olhar aqui, primeiramente, para o ambiente geral, pensando nesse contexto de abertura de mercado na década de 1990 e o crescimento do mercado de videogames.
Para essa primeira análise, a gente vai fazer uma análise, obviamente, do ambiente externo, mas a gente vai olhar para esse ambiente externo que é comum a todo tipo de empresa, independente do setor que ela atua. Olhar para esse ambiente geral. Vamos dar uma olhada. Aqui a gente tem os primeiros componentes. Então, componente demográfico. Esse componente demográfico, ele diz respeito a dados da população de um modo geral. Aqui a gente parte de um cenário, pensando na década de 1990, mas pensando também no mercado de videogames. Então, a gente sabe que a questão das crianças é relacionada ao setor de brinquedos. No entanto, aqui a gente faz uma avaliação da década seguinte, que é do ano de 2001 em diante. Por quê? Porque os dados que a gente tem aqui na questão demográfica é que a proporção de crianças de 0 a 9 anos caiu de 18,7% do total de habitantes no ano de 2001 para 13,9% em 2013. Então, se você olha a questão demográfica desse ambiente geral, você entende que para os próximos anos, pensando no longo prazo, para a próxima década, a questão demográfica vai impactar até de certa forma, não tão positivamente para o seu negócio. Por quê? Porque a proporção de crianças tende a não ser tão alta, ela vai acabar caindo. Então, será que é bom para o seu negócio investir nesse tipo de público? Então, a gente tem aqui esses dados relacionados à parte demográfica. E na questão econômica? Na questão econômica, a gente tem lá, na década de 1990, a redução da inflação. Por quê? Porque a década de 1990, a gente tem a implantação do Plano Real. Então, é uma década onde o Plano Real foi implantado, houve um fortalecimento, então, uma seguridade em relação à nossa moeda. As pessoas começaram a ter uma maior, acreditar mais na nossa moeda, então houve uma redução da inflação, então os preços, né, o aumento dos preços, então acabou não ocorrendo tanto, então os preços começaram a se estabilizar. Com isso, a gente começa a enxergar então, nessa questão econômica, como os recursos passam a ser distribuídos e usados no ambiente, tanto pela questão das organizações quanto dos consumidores. Então, a gente vê que, pelo lado das empresas, acaba se mostrando enquanto um cenário muito mais favorável. Então, a gente olhando para esse ambiente geral, a gente também vê que, pela questão econômica, há questões favoráveis para esse setor de brinquedo. Vamos passar para um próximo ponto, o componente político-legal. No componente político-legal, se tratando dessa empresa do ramo de brinquedos, o que a gente identifica? A abertura do mercado brasileiro. Por quê? Porque houve uma lei que acabou fortalecendo a livre concorrência. Então, até então, não era permitido que o mercado brasileiro fosse aberto para concorrência, por exemplo, de empresas de fora. E aqui já houve abertura. Então, as empresas nacionais começaram a competir também com empresas de fora. Essa empresa de brinquedos que atuava no Brasil, para ela, isso não foi algo que favoreceu muito, porque ela começa a competir também com empresas de fora. Então, aqui não é um cenário muito favorável. Houve também uma redução gradual da alíquota do imposto de importação. Então, você, enquanto empresa, você também começa a importar, mas os seus concorrentes também passam a importar. Então, isso começa a se tornar uma ameaça se você não souber utilizá-la a seu favor. E passa a ocorrer a livre concorrência do setor de brinquedos. Tanto é que, nesse período, as empresas chinesas de brinquedos começaram a atuar no país. Inclusive, empresas japonesas de videogames também começaram a atuar no país, trazendo videogames. E os videogames começaram a entrar no Brasil como uma nova forma de divertimento para as crianças, que até então eram mais acostumadas a brincar com brinquedos convencionais. E no componente sociocultural? A gente vê uma ampliação dos gostos.
Quando a gente fala de sociocultural, a gente está falando do quê? De gosto da população, de estilo de vida, de coisas relacionadas à cultura de um povo, a valores, a crenças. Então, a gente vê uma ampliação desses gostos, desses hábitos de brincar das crianças. E isso, se você souber aproveitar essas oportunidades, isso acaba sendo algo muito positivo para as empresas. E na parte tecnológica, a análise que a gente pode fazer é que houve a entrada de produtos eletrônicos, inclusive os videogames. Na parte de vista, do ponto de vista dessa empresa de brinquedos, a entrada dos videogames fez com que ela revisse, acabasse revendo os seus pontos relacionados à tecnologia. O que ela tinha que melhorar em relação à tecnologia? Quais produtos ela teve que adaptar para se enquadrar nessa questão tecnológica? Porque até então ela só trabalhava com brinquedos mais convencionais, mais tradicionais. Então, ela também começou a adaptar o seu portfólio de produtos por conta dessa análise tecnológica. Mas isso é olhar para o ambiente geral e entender que nesse ambiente externo havia coisas que impactavam todas as empresas. Mas e olhando para o setor? Vamos olhar isso adequando para o setor de brinquedos. Quais forças afetavam esse setor negativamente? Então, olhando isso, a gente vê que em relação à rivalidade entre os concorrentes, a abertura do mercado brasileiro, por conta da lei da livre concorrência, fazia com que muito mais empresas passassem a atuar no Brasil, inclusive empresas chinesas. Então, era muito mais difícil competir com o preço. Então, a rivalidade entre os concorrentes acabou aumentando muito nesse setor de brinquedos. A ameaça de produtos substitutos também cresceu muito, porque as crianças começaram a verificar que, de brinquedos tradicionais, elas poderiam começar a jogar com videogames, não só brinquedos tradicionais. A ameaça de novos entrantes, elas vêm junto com esses concorrentes, essa nova concorrência, a lei da livre concorrência. E os clientes também, ao passo que você não tem os produtos para suprir as suas necessidades, eles começam a poder barganhar e até mesmo irem para produtos substitutos. E a empresa precisa ter que arcar com isso, senão ela vai realmente perder esse mercado. E o próprio poder de barganha desses fornecedores aconteceu que o quê? Essa empresa de brinquedos, ela entendeu que nesse mercado ela precisou de uma mudança. Então, essa mudança fez com que essa empresa, que até então tinha um perfil mais industrial, ela acabou mudando para um perfil mais comercial e ela transferiu parte da sua produção para a China. Então, ela não ficou mais dependente da parte produtiva, da sua parte de produção do Brasil. Ela não ficou mais dependente dessas leis que até então estavam vigorando aqui. Então, ela transferiu esse processo produtivo para a China para não ficar dependente disso aqui no Brasil. Então, ela soube entender esse cenário, fazer a análise correta desse cenário e adequou as suas estratégias. E isso foi importante para que ela não ficasse atrás e não perdesse essa vantagem competitiva que ela tinha até então dentro desse setor. Análise do ambiente interno. A análise do ambiente interno, ela, junto com a análise do ambiente externo, ela compõe também a segunda etapa do processo de planejamento estratégico. A diferença é que a gente deixa um pouco de olhar para o ambiente externo, que é o ambiente geral e o ambiente setorial, e olha agora para dentro da nossa empresa, para dentro da organização. De que modo que a gente faz isso? A gente faz isso entendendo quais recursos e quais capacidades a gente tem, ou seja, as competências essenciais que nós temos nas organizações para que a gente tenha vantagens competitivas. Então, vamos entender melhor todos esses conceitos. Para ficar mais fácil de entender o que é tudo isso e entender a que pertence, todas essas análises e quais ferramentas são mais importantes, a gente precisa entender, então, o que é
uma cadeia de valor, para que a gente entenda o que é esse ambiente interno. A cadeia de valor, e aí no caso a gente utiliza uma cadeia de valor muito mais genérica, porque isso se aplica a qualquer tipo de empresa, é aquele conjunto de atividades realizadas para levar um produto, então um bem ou um serviço, desde a matéria-prima ao ponto em que pode ser vendido para o consumidor final. Então, é todo o caminho que ele faz, desde a matéria-prima até quando ele chega nesse consumidor, no ponto final. Basicamente, a gente tem aqui essa figura para ilustrar. Por que ela é genérica? Porque ela se adapta a qualquer tipo de empresa, a gente consegue transformar ela para qualquer tipo de empresa. De certo modo, a gente tem aqui ela dividida tanto em atividades de suporte quanto atividades primárias. As atividades primárias são todas aquelas atividades nesse percurso da matéria-prima até o ponto de ser vendido para o consumidor final, que estão relacionadas à logística de entrada, à fabricação ou prestação de serviço, à logística de entrega, às atividades de comercialização e o pós-venda. Então, a gente tem aqui todas aquelas tarefas, aquelas atividades muito mais envolvidas com esse produto, esses processos e o próprio consumidor. Já as atividades de suporte são aquelas atividades mais relacionadas à infraestrutura da empresa. Por exemplo, a parte de compras, de pesquisa e desenvolvimento, a parte de recursos humanos. Então, as partes mais operacionais para fazer essa empresa operar, funcionar no dia a dia. Por que a gente entende o que é essa cadeia de valor genérica? Porque dentro desse processo, a gente entende o que são essas operações do dia a dia da empresa, o que ela precisa para funcionar, o que faz uma empresa ser reconhecida no mercado, o que faz ela ser gigante, ser o que ela é de fato, para que a gente veja o que nós temos de competências internas, de capacidades internas, de recursos. Por isso que é importante a gente conhecer quais são o que a gente tem nessa cadeia de valor para entender todos esses processos. Essa cadeia de valor genérica, a gente traz mais para ilustrar, para entender mesmo o que você tem internamente. Essa análise interna, análise do ambiente interno é mais para a gente ver, olhe para dentro da sua organização, analise o processo desde quando entra a sua matéria-prima até o momento que você tem lá o contato com o consumidor, o pós-venda. O que você faz de diferente no seu processo que você considera que você tem de recurso, que você tem de competência, de capacidade, que faz você ser diferente do seu concorrente. E para isso a gente tem duas ferramentas básicas que são muito utilizadas para a gente verificar onde está a nossa vantagem competitiva e aonde está os nossos recursos valiosos, aonde a gente consegue de fato entregar um valor superior para o nosso consumidor. Veja comigo essa primeira ferramenta. A primeira ferramenta é o VRIO. O VRIO, ele basicamente é um checklist. Por que é um checklist? Porque é um processo, é como se fosse uma ferramenta que você analisa a sua cadeia de valor, então você analisa os processos que você tem na sua empresa, o seu ambiente interno e você verifica, e por isso que é como se fosse uma lista de checagem mesmo, e você verifica se você tem ou não aqueles recursos, aquelas capacidades. Vamos ver direito então o que são recursos e o que são capacidades. Recursos, o que eu entendo por recursos? Recursos são ativos, tangíveis e intangíveis. Tá? Então, você pode ter como ativos tangíveis e intangíveis a própria marca da empresa, as patentes, a reputação da empresa entre os seus clientes, maquinários, equipamentos,
capital intelectual, né, o conhecimento das pessoas e assim por diante. Então, são ativos, aquilo que a empresa possui, tanto tangíveis que você pode tocar, quanto intangíveis, mas que você possui, que estão lá internamente. E você também tem capacidades. Essas capacidades, elas derivam das interações, então elas advêm daquilo que ocorre entre recursos tangíveis e recursos intangíveis. Um exemplo disso, trabalho em equipe, a cooperação que você tem entre as suas gerências, entre as suas operações. Então, a capacidade, ela está muito ligada à informação e o conhecimento, as interações que você tem lá nos seus recursos, sejam eles tangíveis ou intangíveis, para as coisas funcionarem, né? Aquelas habilidades para resolver as coisas, ou seja, aqueles conhecimentos envolvidos, as capacidades que você tem para fazer tudo funcionar, para colocar essa cadeia de valor em operação. Então, a soma disso, a soma dos seus recursos com as suas capacidades, juntas, elas te dão as suas competências essenciais. E as suas competências essenciais, se você encontra nessas competências essenciais valor, raridade, coisas que são difíceis de imitar e ainda tem esses processos muito bem organizados, a gente pode dizer que você tem vantagens competitivas. Por que a gente fala de vantagens competitivas? E aí que é importante a gente ver essa questão de valor, de raridade, de imitabilidade e de organização. Imagine que você tem lá os seus processos dentro da organização, ativos tangíveis e intangíveis. E você analisa esses processos, esse ambiente interno. E você avalia que você comparado a um concorrente, você vê que comparado a esse concorrente, você tem valor dentro da sua empresa. Você vê que esse processo, comparado ao seu concorrente, você consegue ter isso e muitas vezes esse concorrente não tem. Então, você já apresenta muito mais vantagem competitiva do que esse concorrente. Ele nem tem essa vantagem competitiva na empresa. Aí, o segundo ponto que a gente tem ali no slide, dá uma olhada comigo, é a questão da raridade. Então, se você consegue, a questão do valor, ela está muito ligada a você, por exemplo, conseguir explorar uma oportunidade externa, você às vezes neutraliza uma ameaça e o seu concorrente nem consegue fazer isso. Agora, a questão da raridade. A questão da raridade está muito mais ligada a quando você consegue, muitas vezes, numa questão de competição, você tem muito mais fôlego para uma competição e o seu concorrente, às vezes, nem consegue acompanhar você. Às vezes, você consegue lançar um produto e esse concorrente nem consegue acompanhar você no lançamento desse produto. Ele nem consegue, e aí é uma consequência, a imitação. Ele nem consegue imitar você de uma forma tão rápida, porque às vezes custa caro para ele. Então, quando envolve custo, o processo de imitação fica muito mais difícil. E se você tem os seus processos organizados, a vantagem competitiva ela vem logo atrás. Por isso que a gente fala que quando você tem recursos valiosos, recursos raros, difíceis de imitar e ainda por cima tem esses processos muito bem organizados, a sua cadeia de valor muito bem organizada, você traz consigo as competências essenciais e uma vantagem competitiva muito grande quando comparada a outros concorrentes. E aí que você se destaca. Mas volta ali comigo. Uma outra ferramenta que a gente utiliza muito para fazer uma análise interna é a VBR. Por que a VBR é importante? Porque é aquele modelo da perspectiva estratégica da visão baseada em recursos. Nesse modelo, a análise interna, ela ajuda uma empresa a determinar quais são as suas fontes de vantagem competitiva. Então, faz com que as empresas analisem internamente quais são os seus recursos ativos, tangíveis e intangíveis, quais são as suas capacidades, então, que vêm das interações desses recursos,
e quais são as suas capacidades, as suas competências essenciais. Para quê? Para que tudo isso junto traga para ela a sua vantagem competitiva. Então, traga para ela esse resultado, o resultado de fazer algo diferente, ou ainda melhor que os seus concorrentes, para que ele entregue esse valor superior. E entregar valor superior é quando o seu cliente olha para a sua empresa e escolhe a sua empresa quando ele compara você com o seu concorrente. E ele enxerga enxerga em você muito mais benefícios do que custos. Por quê? Porque ele vê em você valor superior, então ele enxerga benefícios superiores, mais benefícios, e nem sempre benefícios na questão monetária, na questão de dinheiro. Ele vê mais benefícios do que custos. É uma questão de uma balança que ele faz mentalmente e escolhe você por esses motivos. É aí que a empresa entrega esse valor superior. Resolução da situação problema, atividade 2. A resolução da situação problema, atividade 2, ela traz os conceitos da análise interna, quando você olha para o ambiente interno, aplicado à questão da empresa, a questão prática. Vamos dar uma olhada comigo. A empresa de brinquedos criou um modelo flexível para proporcionar o melhor produto possível. Para isso, ela desenvolveu uma parceria com fabricantes chineses para produzir alguns itens da sua linha de brinquedo, estabelecendo assim um modelo flexível de importação e produção local. O desafio, portanto, é fazer a análise do ambiente interno. Então, a gente vai ver como vai ser feita essa análise. A gente vai identificar, portanto, já que a análise é do ambiente interno, a gente identifica os principais recursos e capacidades dessa empresa de brinquedo. E a partir deles, a gente vai avaliar a sua competência essencial. Com base no modelo VRO, então o modelo de valor, raridade, imitabilidade e organização, a gente deve avaliar se essa competência essencial é sustentável ou não. E o que é a questão da sustentabilidade nesse caso? É saber se isso é duradouro, se isso se sustenta no longo prazo. Uma coisa é você ter capacidades, recursos internamente e você verificar que isso te dá competências essenciais, verificar que você tem recursos raros, recursos valiosos, mas você precisa verificar se isso se sustenta no longo prazo. É por isso que a VRO, ela é um checklist, é uma lista de checagem, porque ela precisa cumprir todos esses requisitos para você de fato verificar se isso vai ter uma vantagem competitiva de longo prazo. Então vamos dar uma olhada para a gente ver esse caso da empresa de brinquedos. Então, aqui a gente entende a competência essencial quando a gente soma lá os nossos recursos com as nossas capacidades e adquire, então, uma competência essencial. No caso da empresa de brinquedos, a gente vê que ela adquiriu um modelo flexível que vai fazer com que ela tenha um melhor produto possível ao menor preço. Então, ela transferiu os seus processos para a China, mas prezou ainda pelo processo de qualidade. Só que ela transferiu os seus processos para a China, por quê? Para que esses processos continuem sendo feitos com qualidade, mas a um preço mais baixo. Porque ela entendeu que, com a abertura do mercado, na década de 1990, os preços aqui, por mais que tenha uma redução da alíquota, haveria muitas empresas operando. Então, o que essa empresa fez? Ela conseguiu transferir 90% de toda a sua operação para uma parceria numa fábrica na China. E ela conseguiu fazer isso para que, se algo lá ficasse mais complicado, ela também conseguiria trazer toda essa capacidade produtiva para o Brasil novamente. E ela conseguiu fazer esse modelo de uma forma flexível. E isso é uma coisa que os concorrentes possivelmente não conseguiriam fazer igual.
Então, se você coloca isso dentro de um modelo VRO, então é um modelo que você verifica que olhando para os concorrentes, essa empresa de brinquedos, ela teria valor, porque possivelmente os concorrentes não fariam isso igual, então é um recurso muito valioso, é uma cadeia de valor valiosa, porque ela faria isso muito bem comparado aos concorrentes. Era uma coisa muito rara, porque ela competiria muito bem nesse ambiente, muito difícil de imitar, porque para imitar isso envolveria muito custo, e ela conseguia fazer isso também muito bem, porque era um processo muito organizado. Então, ela cumpre todos os requisitos da ferramenta VRIO. Então, por cumprir todos esses requisitos, o que acontece? Ela cumpre a vantagem competitiva sustentável, que é a vantagem competitiva de longo prazo. Se por acaso ela conseguisse fazer isso, mas por algum motivo ela não tivesse esse processo muito bem organizado, provavelmente ela teria uma vantagem competitiva não aproveitada. Ela precisaria organizar melhor esses processos para que isso fosse melhor aproveitado. Agora, se ela tivesse esses recursos valiosos, recursos raros, mas que não fosse algo difícil de imitar, e ainda não tivesse esses processos organizados, ela estaria, por exemplo, em igualdade competitiva. Qualquer concorrente conseguiria copiá-la. E aí seria muito fácil alguma empresa copiar esse modelo flexível e aí ela rapidamente seria engolida nesse mercado competitivo. E se por acaso ela nem tivesse esse recurso valioso internamente, ela já estaria em desvantagem competitiva. Então, analisando isso, você vê o que você pode melhorar internamente. Mas temos lá mais uma competência que ela identificou, uma competência essencial que traz para ela vantagem competitiva. O que é isso? Ela tem uma marca no Brasil muito tradicional e é uma marca que traz confiança para os brasileiros. Além disso, ela proporciona uma paridade competitiva em relação às marcas internacionais. Por atuar no mercado brasileiro, manter esse padrão de qualidade, ela consegue então trazer uma questão de igualdade quando comparada a marcas internacionais. Então, ela não deixa a desejar se eu comparo com marcas boas, marcas internacionais. Então, acaba ganhando essa credibilidade com o público. Então, o público não deixa de gostar dela, de comprar da marca. Então, isso é uma vantagem competitiva. Ela acaba tendo recursos e capacidades valiosas, que são raras, difíceis de imitar e têm processos organizados. Por isso, ela tem competências essenciais e vantagens competitivas. Para o momento de interação, coloco uma questão para você pensar e já a gente volta. Porque o planejamento estratégico ele deve considerar o ambiente interno? E aí eu faço uma pausa rapidinha, pensa para a gente já responder essa pergunta e a gente continua com os nossos conteúdos. Até já!
Bom, recebi bastante respostas aí, como a gente tem pouco tempo, vou dar uma lida bem rápida aqui, mas vocês mandaram bastante coisa. Então, a gente tem lá, Querência, no Mato Grosso, mandou: através da análise do ambiente interno, é possível identificar os pontos fortes e os pontos fracos, verifica-se também se os processos internos são eficientes e não desperdiçam recursos e se os mesmos são mais eficientes que a concorrência. Campinas, São Paulo, mandou que o planejamento interno é importante, segundo o nosso aluno, porque identifica quais são as competências internas e assim as suas vantagens para ser diferenciado. Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul, Polo de Santa Cruz do Sul, diz que o maior recurso que a empresa tem são os colaboradores, porque o planejamento interno corresponde à qualidade de serviço e gestão. Tudo depende das pessoas para ter uma qualidade. Planaltina, Goiás, diz que porque é importante o colaborador estar em bom ambiente com equipamentos para se ter uma boa produtividade. Pelotas, no Rio Grande do Sul, não, Pelotas não mandou nada. Parauapeba, Vitória da Conquista, alunos do Polo de Vitória da Conquista respondem que porque o ambiente é importante para o ambiente externo. Acho que foi isso que ele colocou. Porque numa avaliação interna é possível encontrar qualificação, soma de recursos e capacidade, gerando essa vantagem competitiva. Encontrar os pontos positivos e negativos, que seriam os pontos fortes e os pontos fracos. Corumbá, no Mato Grosso do Sul, para que tenha um diagnóstico da situação interna, desde seus objetivos, passando pelos departamentos, setores, recursos humanos, sistemas operacionais, logísticas, estratégias de vendas, equipamentos e assim por diante. A gente tem lá Petrópolis, no Rio de Janeiro, porque a empresa só consegue interferir em seus pontos fortes e fracos conhecendo o seu ambiente interno. Ela consegue produzir vantagem competitiva. Que mais? A gente tem aqui Parauapeba, Minas Gerais. O ambiente interno é importante porque a gente pode planejar a médio e longo prazo as novas tecnologias, máquinas, conhecimento dos funcionários. Taioabeiras, Minas Gerais, desculpe se eu falei errado, porque eu estou passando bem rápido aqui. É essencial que a empresa tenha o seu ambiente interno forte e organizado para que a gente aproveite as oportunidades. Não adianta o ambiente externo estar propício se a sua empresa não está preparada. Muito bem. Petrópolis, no Rio de Janeiro, é importante ter o conhecimento interno, saber das fraquezas e forças. As nossas competências internas podem nos tornar mais competitivos no mercado, como, por exemplo, ter uma equipe engajada. Aí a gente tem Ipatinga, Minas Gerais, para analisar forças e fraquezas a fim de alcançar a competitividade. Teixeira de Freitas, na Bahia, porque entender uma força para que possa competir externamente. Candeias do Jamari, Rondônia, diz que o planejamento estratégico deve considerar o ambiente interno porque envolve todos os funcionários, estruturas e recursos de uma empresa, envolve uma participação, uma união de trabalho dentro de determinada estratégia para que se alcance um resultado e assim consiga realizar um planejamento adequado. Santo Antônio da Platina, no Paraná, deixa eu ver o que mais, Rio Negro, Paraná, diz que o ambiente interno vai apresentar a capacidade competitiva do setor, o que temos de competência essencial dentro do negócio e se isso realmente pode ser uma vantagem competitiva. Que mais? Que mais? Acho que aqui, basicamente, todo mundo mandou Piracicaba, Cruz Alta, Rio Grande do Sul, Piracicaba, São Paulo, Rubiataba, Goiás. Enfim, aqui a gente teve várias respostas em relação à pergunta, muitas respostas bem parecidas e vocês entenderam bem a pergunta. Acho que eu não tenho mais tempo para a gente ler tudo, mas vocês mandaram muita coisa e realmente tem muita coisa para a gente ler. Realmente eu não consigo falar tudo, mas eu adorei as respostas porque vocês destacaram bem
pontos relacionados ao ambiente interno. Vocês não colocaram coisas do ambiente externo, que geralmente é uma confusão que todo mundo faz. Ambiente interno é competências, são recursos internos. É muito o que a gente fala do VR e O, que são essas ferramentas que a gente acabou de ver. Então, isso foi bem legal. Agradeço as contribuições, depois eu vou olhar tudo que vocês mandaram no chat e aí a gente conversa melhor no chat atividade, igual eu fiz na semana passada, tá bom? Mas agradeço as contribuições, desculpe se eu ficou algum polo ainda que eu não consegui falar, eu acho que não vai dar tempo da gente falar no último momento, mas daí no chat atividade eu falo mais, tá? Porque hoje tem bastante participação, mas eu gostei porque vocês entenderam bastante sobre o que é esse ambiente interno. Vamos dar sequência? Segue lá comigo então. Diagnóstico dos ambientes externo e interno, definição de cenários. Para entender o que é, dentro da segunda etapa do planejamento estratégico, do processo de planejamento estratégico, é melhor que a gente consiga fazer o diagnóstico. Então, vamos entender o que seria esse diagnóstico. O diagnóstico, ele parte da premissa da análise SWOT. E a análise SWOT, ela é fundamental porque ela é muito utilizada dentro da administração. Ela é uma ferramenta que auxilia no diagnóstico dos ambientes interno e externo. Por que que ela é SWOT? Porque ela analisa. E ela vem do inglês, né? Então, SWOT são das palavras em inglês que indicam forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. Então, em português é fofa, mas em inglês é SWOT, que a gente acaba falando mais em inglês, que é análise SWOT ou matriz SWOT. Veja lá comigo. Basicamente, essa ferramenta, ela permite relacionar as oportunidades e ameaças presentes no ambiente externo com as forças e fraquezas que a gente identifica no ambiente interno da organização. Então, sempre quando a gente olha para o ambiente externo, a gente olha para oportunidades e ameaças. E para o ambiente interno, a gente vê forças e fraquezas. Por isso que, quando eu falo de ambiente externo, quando eu estou falando de análise SWOT, quando eu falo de ambiente interno, fica muito mais fácil de eu fazer essa análise porque eu estou facilitando a minha visualização e análise das variáveis externas e variáveis internas. Se são variáveis externas, são variáveis que eu não posso controlar, então são variáveis incontroláveis. Já se eu estou olhando para o meu ambiente interno, são variáveis que eu posso controlar, então variáveis controláveis. Portanto, o que são as oportunidades? São aquelas variáveis externas, então do ambiente externo, que a organização pode explorar a seu favor. Então, são coisas boas, oportunidades que ela explora a seu favor. Já as ameaças são aquelas tendências ou fatores externos desfavoráveis que podem afetar negativamente a empresa, a organização. Já quando eu estou olhando para as minhas variáveis controláveis, para o meu ambiente interno, eu olho para os meus pontos fortes. O que são os pontos fortes? São aquelas habilidades internas que podem contribuir para a organização alcançar os seus objetivos. Então, o que eu tenho de pontos fortes que fazem com que eu possa alcançar os meus objetivos? E o que eu tenho de fraquezas? Fraquezas são aquelas limitações internas que, de repente pode dificultar a organização a alcançar os seus objetivos. Então, isso pode me limitar de certa forma. Só que as variáveis externas, elas não estão diretamente associadas ao mercado ou ao setor de atuação da empresa. É importante a gente saber disso, porque nem sempre as variáveis externas, elas estão associadas ao mercado. Elas podem acontecer lá no ambiente demográfico, sociocultural, mas nem sempre está relacionada ao setor de atuação da empresa. Mas é importante saber que está
no ambiente externo e que podem sim afetar a minha empresa. Então, isso é um ponto importante para que eu destaque. Em relação à estratégia, por que é importante eu fazer a SWOT? Veja lá comigo. Porque há algumas implicações estratégicas ao fazer a análise SWOT. Por que eu utilizo isso no meu planejamento estratégico? Porque se eu identifico oportunidades e eu sei que eu tenho forças internamente, então eu tenho forças na minha empresa, eu preciso utilizar essas forças para explorar essas oportunidades. Então eu sei que eu tenho uma marca forte, eu sei que eu tenho um preço competitivo, que são pontos fortes dentro da minha empresa, eu utilizo tudo isso a meu favor para explorar oportunidades no meu mercado. E se eu sei que eu tenho uma ameaça no meu ambiente externo, eu também utilizo essas forças existentes para bloquear ou para minimizar essas ameaças que vêm do ambiente externo, seja do ambiente geral ou seja do ambiente setorial, de algo que está ocorrendo no setor que eu atuo. Agora, se eu identifico fraquezas, eu preciso desenvolver forças necessárias para que depois eu possa explorar as oportunidades desse mercado. As fraquezas, eu preciso identificar as fraquezas para que depois eu possa minimizá-las. E depois, eu ainda preciso desenvolver forças necessárias para bloquear ou para minimizar essas ameaças. As ameaças, quando elas são identificadas na empresa, elas são identificadas para que elas sejam minimizadas, para que elas sejam, assim como as ameaças, neutralizadas. Eu não posso apenas identificar e não fazer nada a respeito. A gente precisa saber que existem pessoas dentro da empresa e essas pessoas devem ser utilizadas, o conhecimento, o capital intelectual também devem ser utilizados. O conhecimento não deve ficar restrito à área estratégica da empresa. A gente deve disseminar o conhecimento, compartilhar esse conhecimento com as pessoas, porque às vezes a ideia está lá com pessoas que às vezes nem fazem parte do processo de planejamento estratégico, mas elas conseguem dar ideias e identificar forças e fraquezas no ambiente interno da organização, ameaças e oportunidades desse ambiente externo. E aí, tudo isso corrobora para essa análise, o que é muito importante para todo tipo de organização e para qualquer gestor também nesse processo de planejamento estratégico. Resolução da situação problema, atividade 3. Para a resolução da situação problema, a gente vai trabalhar a análise SWOT de uma forma mais aplicada. Veja comigo. Para fazer o diagnóstico do ambiente, como todo diagnóstico, que inclusive a gente faz muito em empresas de consultoria, a gente elabora a análise SWOT. Para isso, a gente vai identificar quais variáveis do ambiente externo são oportunidades ou ameaças e quais variáveis do ambiente interno são forças ou fraquezas da empresa do setor de brinquedos em relação aos concorrentes. Então, para isso, a gente vai verificar aqui, então, o ambiente interno. Ambiente interno, obviamente, eu estou falando de forças e também de fraquezas. De um modo mais prático, a gente vê o quê? Que essa empresa do setor de brinquedos, ela passa a adotar um modelo flexível de importação. Então, ela tem uma parceria com uma empresa chinesa e ela também coloca 90% da sua produção na China. E quando necessário, ela traz essa produção para o Brasil. Então, ela adota esse modelo que é flexível. E isso é um modelo que praticamente nenhum concorrente do setor dela tem. Então, isso é uma força da empresa, é uma competência essencial dessa empresa. Então, isso ela identifica enquanto uma força. A marca tradicional também é essa competência essencial e a confiança que os seus consumidores têm dela. Então, ele identificou isso enquanto força, enquanto competência essencial. Isso é uma força que ela reconhece no seu ambiente interno. Já a sua fraqueza, o seu ponto fraco, é
que ela tem um enfoque muito em brinquedos convencionais, aqueles brinquedos tradicionais, e pouca participação de mercado em brinquedos eletrônicos, que passa a ser muito o foco das crianças a partir da década de 1990. Já olhando para o ambiente externo, ou seja, oportunidades e ameaças, a gente vê que enquanto oportunidades, há nesse mercado a redução da inflação. Então, redução da inflação, olhando para o ambiente econômico, as pessoas começam a acreditar mais no mercado, na economia, começa a aumentar o poder aquisitivo, fortalece a moeda. E há um aumento no consumo de brinquedos. Se até então as pessoas não gastavam tanto com coisas mais supérfluas, a gente começa então a gastar, comprar brinquedos e outros itens. Só que ela identifica ameaças. Que ameaças são essas? A abertura do mercado nacional, porque há a lei para livre concorrência. Então, o Brasil começa a ter empresas chinesas de brinquedos atuando no país. E há aqui uma nova forma de entretenimento para as crianças, que é o aparecimento dos videogames. Então, isso é uma coisa que passa a acontecer no cenário que até então não acontecia. Isso é um ponto crítico na análise ambiental, tanto do ambiente geral, setorial, que é o ambiente externo, quanto do ambiente interno. Mas tudo isso compõe o diagnóstico, compõe a segunda etapa do processo de planejamento estratégico. Por quê? Porque você precisa disso para você entender o que se passa no ambiente externo, no ambiente interno. Preciso definir oportunidades e ameaças, forças e fraquezas, para que eu consiga, então, posteriormente, definir quais serão os meus objetivos, o que eu preciso fazer para depois conseguir formular as minhas estratégias. Então, é um ponto que merece ser destacado para a gente sempre fazer essa análise. E é por isso que sempre a gente vai falar de análise SWOT, destacar sempre esses ambientes internos e externos, e sempre é um ponto muito a ser batido, porque é fundamental e todo administrador precisa muito conhecer isso para traçar qualquer estratégia de qualquer área, unidade de negócio ou de produtos dentro do portfólio das empresas. Isso é ponto crítico e fundamental nas empresas. Definição dos objetivos organizacionais. A definição dos objetivos organizacionais é um dos últimos pontos que a gente tem dentro da segunda etapa do processo de planejamento estratégico. Vamos entender como eles se dão. Os objetivos organizacionais, basicamente, eles começam a ser definidos quando a gente analisa o nosso portfólio ou as nossas unidades de negócio. Uma forma que ocorre isso é através da matriz BCG. A matriz BCG, ela auxilia na tomada de decisão. Tomada de decisão essa sobre quais marcas ou produtos a gente vai alocar os nossos recursos. Assim como em quais unidades de negócio a gente vai investir. Então, aqui, a matriz BCG, ela versa sobre a participação que a empresa tem no mercado e o crescimento desse mercado. Então, a gente pode ter uma boa participação no mercado, alta ou baixa, ou um alto ou baixo crescimento desse mercado. O mercado consumidor, quando comparado a quem? Comparado ao principal concorrente do setor. Então, se eu parar para pensar no ramo farmacêutico, eu preciso pensar quem é o meu maior concorrente no ramo farmacêutico e comparar com os consumidores desse ramo farmacêutico. E aí eu vejo se eu estou acima ou abaixo da média. E a matriz BCG, ela é muito parecida com o ciclo de vida dos produtos, desde quando eles são lançados até quando um produto é descontinuado. Serve tanto para eu analisar um produto dentro do portfólio de produtos ou as unidades de negócio, para um grupo que tem várias unidades de negócio. Por exemplo, higiene e alimentação, higiene, limpeza e alimentação. Então, a empresa vai avaliar qual unidade de negócio está sendo mais rentável ou que precisa de mais investimentos e assim por diante.
Então, ela tem aqui esses principais quadrantes. Basicamente, a vaca leiteira é aquele quadrante onde você identifica que há um baixo crescimento no mercado, porque eu não tenho mais muitos consumidores para aumentar a minha participação de mercado, mas eu já sou o principal, eu sou o líder nesse mercado. Então, a minha participação de mercado, ela já é alta. Um produto estrela é aquele produto que tanto o número de consumidores já é alto, eu tenho muitos consumidores nesse mercado e a minha participação, eu sou o líder nesse mercado. Já um produto em questionamento é um produto onde há um alto número de consumidores, é um mercado em crescimento, mas quando comparado ao líder, eu estou abaixo, eu não sou o líder, eu estou abaixo da média, eu não sou a referência, eu fico atrás do meu concorrente. Já um produto abacaxi é aquele produto que ele nem tem boa participação de mercado e ele nem está num mercado em crescimento. Então, às vezes, será que vale a pena eu continuar com esse produto ou muitas vezes com essa unidade de negócio? Será que vale a pena eu continuar investindo nesse produto? Então, aqui, com a unidade, com a matriz BCG, faz a gente fazer a análise ou dos nossos produtos e serviços ou até mesmo das nossas unidades de negócio. Uma matriz que complementa a BCG é a matriz de Ansoff. A matriz de Ansoff, ela é formada pelo cruzamento das colunas produtos novos e existentes com mercados novos e existentes. Por que a gente usa a matriz de Ansoff? Porque a gente vai avaliar aqui quais as estratégias que a gente deve utilizar. Parando para pensar em mercados, ou seja, em consumidores que já existem ou novos consumidores, e produtos que já existem ou produtos novos. Então, por exemplo, eu tenho um mercado, consumidores que já existem e produtos que já existem, então eu crio uma estratégia de penetração de mercado. Ou seja, eu crio uma estratégia para aumentar o uso desse produto. Eu crio uma necessidade nova para esse produto. Se eu tenho mercados que já existem, consumidores que já existem, mas eu tenho um novo produto, então eu crio estratégias de desenvolvimento desse produto. Então eu crio aqui formas para que eu consiga crescer onde eu já atuo, só que com novos produtos. Então, às vezes, eu já tenho os meus clientes e eu ofereço para ele novos produtos. Eu entro com os meus clientes, mas eu apareço com uma nova linha, uma nova unidade de negócios. Uma empresa que já existe, mas que chega para eles com uma nova cara, para clientes que já existem. Agora, se eu tenho um novo mercado e também um novo produto, aí eu preciso de uma estratégia de diversificação. Por quê? Porque, de repente, eu tenho um novo produto para um novo tipo de cliente. Então, eu mudo totalmente a minha estratégia. Agora, se eu tenho um mercado novo com produtos que já existem, eu preciso desenvolver essa clientela, eu preciso desenvolver esse mercado. E aí eu trabalho as minhas estratégias para que essas novas pessoas, esses novos clientes conheçam o meu produto. E aí, basicamente, eu consigo trabalhar com estratégias que eu já trabalhei anteriormente, porque são pessoas que até então não conheciam o meu produto. Aqui são matrizes que a gente utiliza, tanto a BCG quanto a matriz de Ansoff, são matrizes que a gente utiliza muito para as pessoas conhecerem, as pessoas da organização, para essas pessoas conhecerem os nossos produtos. E aí, ou as nossas unidades de negócio, para elas entenderem aonde elas se encontram enquanto organização e quais estratégias devem ser tomadas. E isso é importante porque você tem uma forma muito mais visual
de enxergar em qual quadrante a sua organização se encontra e quais estratégias devem ser tomadas para crescimento do negócio, crescimento das unidades de negócio ou até mesmo de produtos. Produtos que são lucrativos, que você deve ter mais investimento ou não. Então, ali fica muito mais fácil de você visualizar e tomar uma decisão. Será que vale a pena eu utilizar o lucro desse produto para investir nesse produto que tem uma baixa participação de mercado? Será que eu preciso entrar numa nova região com esse produto para que essas pessoas conheçam esse produto que já faz muito sucesso nessa região, mas essa região ainda não conhece? Então, você utiliza matrizes como essa para que você consiga, então, estabelecer novos objetivos. Ao entender a situação, você consegue, então, estabelecer os seus objetivos. Resolução da situação-problema, atividade 4. Para resolver a situação-problema, a gente vai trabalhar os objetivos organizacionais a partir das matrizes. Dá uma olhada comigo. A indústria de brinquedos, ela prevê um crescimento médio de mercado de 15% no ano de 2020, se comparado a 2019. O segmento de bonecas, por sua vez, ele tem um crescimento previsto abaixo da média de mercado, de 15%. Só que, para o segmento de jogos, estima-se que crescerá acima da média. A empresa de brinquedos que nós estamos falando, ela é líder do segmento de bonecas. Só que no segmento de jogos, ela apresenta uma participação de mercado inferior quando comparada ao principal concorrente no setor de brinquedos. Se a gente faz uma análise da matriz BCG, a gente verifica que no segmento, as bonecas, que é um item do portfólio de produtos, ela se encontra no quadrante vaca leiteira. Por quê? Porque a indústria de brinquedos, ela prevê um crescimento médio, isso é uma análise do ambiente econômico, né? Então, olhando tanto o ambiente econômico quanto o ambiente setorial, então prevê um crescimento médio de mercado de 15% em 2020, se comparado a 2019. E o segmento de bonecas apresentará um crescimento abaixo da média, de 15%. Só que um ponto que a gente precisa destacar é que a empresa de brinquedos, que é da nossa situação problema, ela é líder de mercado. Por ser líder de mercado, ela tem, portanto, uma alta participação nesse mercado. Já no segmento de jogos, ela se encontra no quadrante ponto de interrogação. Por quê? Porque, embora esse segmento cresça além da média do mercado, a empresa apresenta uma participação de mercado inferior quando a gente compara ela ao principal concorrente. O que é importante a gente lembrar? Que a matriz BCG, a gente sempre compara a nossa empresa com o principal concorrente do setor. Então, no caso aqui, a gente tem o setor de bonecas e o setor de bonecas está no quadrante vaca leiteira. Por quê? Porque o crescimento de mercado vai ser abaixo da média, só que a nossa empresa, ela tem liderança, então ela tem uma alta participação de mercado. Então, o setor de bonecas, para ela, ainda vai ser rentável e, por estar no quadrante vaca leiteira, ele dá geração de caixa, ele dá lucro para essa empresa. Já o setor de videogames, o setor de jogos, no caso, ele é um produto em questionamento, porque essa empresa não tem liderança. Ele está atrás do concorrente, então ele tem uma participação baixa nesse mercado, só que é um mercado que vai ter um crescimento. Então, às vezes a estratégia seria utilizar o lucro do mercado de bonecas, do segmento de bonecas, e investir em estratégias para aumentar o investimento aqui em videogames, em jogos eletrônicos, para que esse produto passe a ser um produto estrela, para que ele assuma o lugar do concorrente na área de jogos, na área de eletrônicos.
Na matriz Ansoff, a gente consegue ver que a indústria de brinquedos, ela diversificou a sua estratégia e criou uma outra unidade de negócios. Além da fabricação de brinquedos, ela criou uma distribuidora de brinquedos. E isso a gente pode ver que na matriz de Ansoff é uma estratégia de desenvolvimento de mercado, pois essa empresa ela é responsável por atender a um novo mercado, um mercado que até então ela não atendia. Só que ela passou a vender produtos que ela já tinha na sua empresa, então produtos atuais da linha que ela já trabalhava. E isso, dentro da matriz, acontece o quê? Que ela já tinha esses produtos, então produtos existentes, só que em novos mercados. Então ela encontra-se nesse quadrante de desenvolvimento de mercado. Portanto, aqui a gente vê que ela traça estratégias para desenvolver esse mercado, para que esse mercado acontece nessa questão onde fica mais fácil da gente verificar quais estratégias acabam sendo tomadas para que a gente faça, então, tenha o posicionamento certo da nossa empresa e a gente acaba utilizando essas ferramentas da maneira correta. Se a gente vê os objetivos, a gente vê que, especificamente, nós temos alguns objetivos. Aumentar a participação no segmento de jogos, porque estima-se que, então, ela crescerá acima da média, porque é um mercado em alta, então a gente cria objetivos organizacionais específicos para isso. Portanto, a gente aumenta a participação no segmento de jogos, e daí que vem os objetivos organizacionais, depois que você faz essas análises específicas, e diversificar a linha de produtos, investindo no desenvolvimento de jogos, porque você fez a análise prévia e verificou que esses são os objetivos mais adequados. Então, a gente faz a análise prévia e segue com os objetivos, a definição dos objetivos de médio, curto, médio ou longo prazo para áreas específicas ou objetivos mais gerais. Momento de interação, como a gente não tem mais tempo e eu vou encerrar a aula, eu vi que teve uma pergunta pedindo o exemplo, eu vou mandar no nosso chat atividade, tá? E aí eu dou um exemplo para a gente colocar as matrizes que eu acabei de dar para a gente conseguir exemplificar. Tem um exemplo bem legal do livro que aí eu coloco lá no nosso chat. Vamos encerrar o nosso conteúdo. Recapitulando. Para fechar os pontos principais, essa aula foi importante porque a gente viu a segunda etapa do processo de planejamento estratégico. Dá uma olhada comigo. Então, a gente viu o ambiente externo, a análise do ambiente geral, que é o ambiente principal, e o ambiente setorial. A análise do ambiente interno. Depois a gente conseguiu entender o diagnóstico do ambiente interno e externo para poder definir os cenários e aí a gente consegue traçar quais são os objetivos específicos para cada área ou para a empresa como um todo e a gente define os prazos para isso. E esses objetivos organizacionais, eles podem ser dados e acompanhados pela organização, para que daí a gente consiga pular para a etapa 3 do processo de planejamento estratégico, que é uma etapa de implementação, definição e implementação dessas estratégias, que é o que a gente consegue ver melhor na próxima aula, que é a aula de número 3, tá certo? Espero que você tenha gostado desse conteúdo, agradeço muito a sua atenção e até a próxima aula. Um grande abraço!